Oi, gente! Vamos para mais uma aula de administração financeira. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre como que é a estrutura de capital da empresa. O que é a estrutura de capital? Estrutura de capital refere-se à composição das suas fontes de financiamento, ou seja, gente, de onde que vem o tal do dinheiro para que a empresa funcione, para que a empresa invista, compre seus bens, compre seus ativos. Mais uma vez, a gente vai voltar lá na contabilidade. Vamos fazer a seguinte pergunta: de onde a empresa tira dinheiro para existir? De onde? Onde que a gente consegue obter essa informação? A gente consegue obter essa informação quando a gente faz uma análise lá do balanço patrimonial. A gente vai ver aqui que o balanço patrimonial ele é dividido em ativo, em passivo, patrimônio líquido. Vocês lembram lá do patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o dinheiro que os sócios investem na empresa, não é verdade? Então, a gente vai descobrir isso olhando pelo patrimônio líquido da empresa. Aqui a gente tem, né, gente, uma foto do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é realmente uma fotografia, ele representa uma fotografia da empresa de como ela está naquele determinado período, naquele determinado dia, que geralmente ocorre em 31 de dezembro de cada ano, que é quando finaliza o exercício social da empresa. É claro que você pode ter mais de um balanço por ano, mas o oficial mesmo é o do dia 31 de dezembro, certo? Aí aqui, gente, só pra gente lembrar, aqui a gente tem um ativo, que é onde a gente investe nosso dinheiro. É aqui que eu vou comprar os bens, é aqui que eu vou comprar imóveis, que eu vou comprar carro, que eu vou comprar estoque, certo? Aqui também tem os nossos direitos, os nossos valores a receber, as dívidas de outros clientes, valores que eu investi. Aqui tem o nosso ativo permanente, tem o direito de marca, os intangíveis, né, que a gente fala, e tudo, né? Tudo então que é relacionado a bens e direitos, tudo que eu invisto no meu dinheiro, tá aqui do lado do ativo. E do lado de cá, gente, tá a nossa fonte de recursos. Esse lado aqui, ó, é de onde eu tiro dinheiro para investir, para comprar essas coisas que estão do lado de cá do ativo. Não sei se vocês lembram isso aí lá do balanço patrimonial. Aqui, gente, como isso aqui representa a fonte de dinheiro, eu posso dizer que isso daqui é o capital da empresa. Então, essa parte do lado direito aqui do balanço patrimonial é o capital que eu utilizo para financiar as minhas operações, para comprar tudo que eu tenho ali na empresa. E a gente tem uma subdivisão. A gente tem o capital de terceiros e o capital próprio. O que é o capital próprio? O capital próprio é o capital dos donos, dos proprietários, dos acionistas, que quando eles abriram a empresa, ou quando a pessoa lançou ações e vendeu ações, por exemplo, né? O fato é, são aquelas pessoas que investiram na empresa e que têm dinheiro deles, né, pessoa física, que está ali dentro da empresa. Por quê? Porque eles estão esperando um retorno dessa empresa, né? Então, se você é dono da empresa, você colocou lá, sei lá, 10 mil reais de patrimônio líquido, que é o seu capital social da empresa. Você espera que esses 10 mil reais te renda mais dinheiro para você não ter que trabalhar, certo? Você quer ter o lucro da empresa, tudo mais. Então, assim, o patrimônio líquido representa o capital dos sócios, dos proprietários. O capital de terceiros são aquelas fontes de financiamento de pessoas, de instituições que não tem a ver com a empresa. Por exemplo, você vai lá no banco e pega um empréstimo. Você faz um financiamento, você compra com o seu fornecedor a prazo. Isso é uma maneira de você financiar o seu capital aqui, financiar os seus investimentos. Então a gente chama capital de terceiros. Terceiros por quê? Porque esse dinheiro não pertence a você, pertence a outras pessoas, você está se endividando para fazer a sua empresa funcionar, para comprar, adquirir os seus bens. Aqui, gente, só lembrando,
O passivo circulante representa aquelas dívidas que vencem no curto prazo. Lembrando, curto prazo são aquelas obrigações que a gente tem que pagar em no máximo até um ano, ou seja, dentro do próprio exercício social que a gente está. Então, isso a gente dá o nome de passivo circulante. Geralmente os fornecedores, conta de água, luz, telefone, né, alguns impostos e várias outras coisas estão aqui dentro do passivo circulante. Passivo não circulante é tudo aquilo que é exigível a longo prazo, ou seja, eu fiz um financiamento para pagar em 36 meses, eu fiz um empréstimo que eu vou pagar em 48 meses, certo? Então, aqui é aquilo que eu não vou pagar dentro desse um ano. Eu vou pagar depois desse prazo de um ano. A gente chama isso de longo prazo, certo? E aqui então, né, capital de curto prazo, passivo circulante e capital permanente e de longo prazo são esses dois aqui. Na verdade, gente, o permanente mesmo é aqui, né, o patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido, teoricamente, eu não tenho intenção de desfazer dele, porque se eu tirar o patrimônio líquido da empresa, significa que o sócio está saindo da empresa e pode ser que a empresa venha a terminar, assim, encerrar suas operações. Quando você abre uma empresa, um dos princípios aí é que você, na verdade, eu não lembro, gente, agora o nome do princípio, qual que é, um princípio até da contabilidade, mas entende-se que você vai continuar com a empresa por um tempo indeterminado, né? Agora, realmente, eu não lembro qual que é o nome do princípio. Certo? E lembrando, né, que eu já falei lá no início, o capital da empresa, tudo o que eu faço de financiamento e o próprio capital social sempre vai estar investido aqui no ativo para fazer a empresa funcionar, visando a empresa dar o retorno que eu quero, o lucro que eu quero. Tá, o capital de terceiros, então, como eu falei, inclui todo aquele dinheiro que eu vou levantar junto a credores. Quem que são os meus credores? Geralmente, gente, os bancos, os meus fornecedores, o próprio governo e etc. O que acontece? O capital de terceiros, geralmente, o que acontece quando eu pego o dinheiro emprestado? Eu vou pagar um percentual de juros por aquele dinheiro. Esse juro, gente, é o que eu chamo de custo do capital de terceiro. Porque o banco vai me emprestar, ele vai querer ser remunerado por esse empréstimo. E a remuneração desse empréstimo é o quê? É os juros. Os juros, então, é o que a gente chama de custo do capital de terceiros. Já o capital próprio, a gente já viu ali que no balanço patrimonial ele chama patrimônio líquido. Ele é representado pelo que é investido pelos próprios acionistas. Quando a gente fala de empresa pequena, um dono só, 2 sócios ali, o marido, a mulher, o pai e o filho, são os proprietários ali, pronto. Quando a gente fala de empresas maiores, que têm ações na Bolsa de Valores, os próprios acionistas, né, vão ser os proprietários da empresa e vão ser responsáveis pela formação desse capital próprio, desse patrimônio líquido. Então, se eu for lá na Bolsa de Valores comprar uma ação de uma empresa, eu vou fazer parte, estou contribuindo ali com o capital próprio daquela empresa, tá, gente? Assim, se a gente pensar, grosso modo, né? Esse dinheiro, gente, teoricamente, não tem prazo de reembolso estabelecido, ou seja, não tem uma previsão para eu pegar esse dinheiro e devolver para a pessoa que é dona da empresa, né? Como eu falei, a empresa, a pessoa que está investindo na empresa, a ideia, né, é que o proprietário da empresa ali permita que a empresa funcione indeterminadamente. Então, a gente chama isso de capital permanente, porque eles vão permanecer na empresa, tá? Qual que é o custo desse capital? Qual que é o custo desse dinheiro, gente? O custo desse capital vai ser o retorno mínimo que os acionistas, né, que os proprietários vão exigir do seu capital investido ali na empresa, tá? Então, por exemplo, gente, se eu compro uma ação de uma empresa, ou se eu sou proprietário de uma empresa, eu abro uma empresa. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é colocar dinheiro naquela empresa para ela gerar prejuízo?
A minha intenção é colocar dinheiro naquela empresa. Por qual motivo? Às vezes eu não quero mais trabalhar e eu quero ter minha empresa para eu ter uma remuneração, não é verdade? Eu não vou abrir empresa para outras pessoas ganharem dinheiro com ela, eu vou abrir minha empresa para eu ganhar dinheiro com ela. Então, isso é a minha remuneração. Então, o custo do capital próprio é a remuneração que os acionistas querem obter, tá? Então, o custo do capital próprio é aquele rendimento, também vai ser, teoricamente, um rendimento percentual aí que a pessoa quer ter. A empresa precisa obter esse rendimento para remunerar os acionistas e, no caso de empresas que têm ação em bolsa de valores, para manter o preço do mercado de suas ações. Se a empresa começa a não ir bem e começa a não remunerar os acionistas, o que eles vão fazer? Eles vão vender as suas ações. Fala, opa, eu não quero ficar nessa empresa mais não. Essa empresa está dando prejuízo, não está me dando retorno nenhum. O que eu vou fazer? Pá, vou vender minha ação. Aí o que acontece com o preço das ações da empresa? Vai lá para baixo. Aí o valor de mercado dela despenca, ela tem baixa nas vendas, porque as pessoas às vezes ficam desacreditadas nela e por aí vai. Aí vira um negócio, um ciclo vicioso aí, né? Então, a empresa ela tem sempre que tentar andar na linha, dar o retorno desse investimento que as pessoas estão investindo nela, né? Gente, aqui, quando a gente está falando aqui de finanças, geralmente a maioria dos livros e tudo que a gente estuda de finanças, eles pensam muito nisso aqui, ó, nas empresas que têm bolsa lá nas ações de valores, tá? Por quê? Porque são valores envolvidos maiores, tá? Então, todo tempo a gente vai ver essa questão do levantamento aí de empresas de capital aberto, tá? Mas, claro, isso aqui também funciona para os pequenos empreendedores, né? Se a empresa não tiver o rendimento que o dono quer, ele vai, às vezes, fechar as portas, vai abrir outro negócio, não é verdade? Então, dá pra gente fazer essa analogia tanto para o negócio pequeno, quanto para o negócio grande, quanto para a empresa grande. Vamos entender um pouquinho mais, gente, desse custo do capital? É muito importante esse conceito aqui, tá? De custo de capital, que a gente já comentei ele atrás, do custo de capital de terceiros, que é os juros que a gente paga para o empréstimo, e o custo do capital próprio, que é a remuneração que os acionistas esperam obter pelo seu investimento, certo? Então, a gente viu aí o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio. Aí tem uma observação. O custo do capital de terceiros, gente, é menor comparativamente ao custo do capital próprio. Por quê? O retorno do acionista está vinculado ao sucesso dos negócios. Ou seja, gente, se a empresa não gerar lucro, o acionista, o proprietário, não vai ter retorno, certo? Então, aquele capital que ele investiu vai estar parado ali dando prejuízo, certo? Então, suponhamos que eu abri uma empresa e investi 10 mil nela. Aí, no primeiro ano, ela teve prejuízo. No segundo, ela teve prejuízo. No terceiro, ela teve prejuízo. Aqueles 10 mil que eu investi nela, como que eu vou conseguir retorno sobre aqueles 10 mil? Se eu tivesse deixado na poupança, eu tinha ganhado lá 100, 200 reais. E na empresa, eu estou perdendo dinheiro. Então, o que acontece? Os acionistas, os proprietários, eles querem que o seu dinheiro que está investido ali na empresa, ou seja, o seu capital, o capital próprio da empresa, ele tem que dar um retorno para o acionista, né? Se a empresa, então, der um prejuízo, o acionista, o proprietário, não vai ter nenhum direito de reivindicar. Falando, nossa, mas eu quero um lucro, mas a empresa não teve lucro, como é que eu vou fazer? Né? Ou seja, gente, no caso do capital próprio, o proprietário, o acionista, quem resolve comprar uma ação de uma empresa, assume um risco por aquele negócio, porque sabe, se a empresa não for bem, o que vai acontecer? Ele não vai ter direito a lucro. Então, por isso que a gente fala que o custo de capital, do capital próprio, ele é maior aqui do que o custo de capital de terceiros por causa desse risco do negócio. Aí, o que acontece? Como é um negócio arriscado, o acionista, para investir na empresa, ele exige um prêmio por esse risco maior. O que seria esse prêmio? Uma remuneração maior. Então, ele vai exigir um percentual de remuneração sobre o seu capital investido muito maior do que um banco vai cobrar. Do que um banco vai cobrar de juros aí pelo empréstimo. Aí isso aí, gente, tem a ver com a aula que a gente já viu lá atrás da relação risco-retorno.
que acontece? Se é um retorno, é um investimento arriscado, eu investir numa empresa, gente, isso aí é um investimento arriscado independente se eu vou comprar uma ação ou se eu vou abrir uma empresa. Mesmo que seja uma empresa pequena, ninguém tem garantia de que você vai abrir uma empresa e vai dar certo. É um negócio arriscado. Eu vou comprar uma ação de uma empresa, é um negócio arriscado. Eu posso ter um retorno muito grande? Posso. Mas aí a gente lembra aqui da relação risco-retorno. Então, as pessoas que investem em bolsa de valores, em ações, a pessoa que quer comprar, que quer investir numa empresa própria, ela está assumindo o risco do negócio e, consequentemente, ela exige um prêmio, ou seja, uma remuneração maior. Então, ela quer ser muito melhor remunerada do que um dinheiro parado na poupança. Ela quer ser, essa pessoa quer ser muito, que dá uma remuneração muito maior do que um banco vai pagar vai cobrar de juros aí por empréstimo e por aí vai. Então, continuando a explicação aí, por que o custo de capital de terceiros é menor do que o capital próprio. Quando eu pego um empréstimo, né? Então, o empréstimo aqui é um capital de terceiros. O que acontece, gente? A maioria dos bancos, das instituições financeiras, elas pedem uma garantia. Elas pedem um avalista, elas pedem uma hipoteca, um penhor, alguma coisa, certo? E, gente, a empresa pode dar prejuízo que for que o banco vai lá te cobrar. Se você não cobrar, vai hipotecar o seu imóvel, vai penhorar seu carro, vai lá cobrar o avalista. Então, o financiamento, a dívida de capital de terceiros, não está ligada aos resultados da empresa. Então, tenha lucro ou não tenha lucro, a instituição financeira vai lá correr atrás da remuneração dela, que é os juros. Ou seja, gente, o custo do capital de terceiros é menor. Por quê? Porque é menos arriscado. O banco, ele tem onde correr atrás da empresa pagar os juros para ele. O sócio não. O sócio não tem onde correr atrás para a empresa pagar a remuneração dele. Se a empresa for mal, foi mal, ele é dono da empresa, ele que vai acabar saindo perdendo. Certo? Então tá, vamos continuar aqui. Tá, beleza, mas onde que eu quero chegar com isso? Até então, estou explicando mais ou menos aí o que é capital próprio, o que é capital de terceiros. A empresa, geralmente, ela possui na sua formação aí do seu passivo ali, ela tem tanto o capital de terceiros quanto o capital próprio. E como que eu vou saber o custo, então, desses dois capitais? Porque eu falei que o capital de terceiros é mais barato, custa menos do que o capital próprio. Nesse caso, gente, para saber qual que é o custo efetivo de todo o capital ali da empresa, tanto o capital de terceiros quanto o capital próprio, é simples. A gente vai fazer uma média ponderada do capital de terceiros e do capital próprio. Gente, tem uma formulazinha toda, uma fórmula enorme, usando várias variáveis aí para fazer esse cálculo que a gente não vai ver aqui na disciplina, tá bom? Porque a disciplina é muito curta para a gente entrar nesses detalhes assim. Eu só preciso que vocês entendam. Esse custo do capital da empresa, né, o somatório do custo capital de terceiros mais o capital próprio é conhecido como custo médio ponderado de capital, ou WACC, que vem do inglês Weighted Average Cost of Capital. Não sei se vocês já ouviram falar desse aqui, ó, WACC. Esse aqui é famoso, ó, tá? Mas é isso aqui, né? Traduzindo aí para português, custo médio ponderado de capital. Então eu vou somar. Suponhamos que a média dos meus empréstimos aí, eu pague 10% ao ano de juros. E a remuneração aí que os meus acionistas, que os proprietários da empresa exigem é de 15% ao ano, por exemplo. Eu vou fazer uma média ponderada, tá? Não é simplesmente pegar 10 mais 15 e dividir por 2. É uma média ponderada que eu vou levar em consideração também o risco da empresa, não só esse retorno, tá bom? Por isso que a gente fala que é uma média ponderada. Esse custo, gente, esse custo médio ponderado de capital, o WACC, representa o que a gente chama de taxa de atratividade da empresa. O que é isso? Quanto que a empresa deve exigir de retorno de qualquer tipo de investimento que ela vai fazer para tentar maximizar o seu valor de mercado. O que significa isso? Por exemplo,
se eu vou comprar uma máquina nova para minha empresa, é um investimento novo que eu vou fazer, eu quero aumentar minha produção. Eu preciso verificar se aquela máquina vai suprir esse custo de capital aqui, ó, essa média desse custo de capital. Por quê? Porque eu preciso que aquela máquina gere produção, gere lucro, tanto para eu pagar os meus juros para o banco, quanto para eu pagar os meus acionistas, ou seja, ela tem que cobrir esse custo do capital aqui, por quê? Porque senão não vai ser um bom investimento. Eu compro uma máquina, ela vai ficar lá na minha empresa, ela não vai produzir, e aí eu vou ter gastado aquele dinheiro e eu vou ter que remunerar os meus acionistas, pagar os meus empréstimos de toda maneira. Então, isso aí, gente, entra lá na análise de investimento. A análise de investimentos, vocês vão ter uma aula depois sobre isso, e aí lá eu vou falar sobre essa taxa. Essa taxa, esse WSC, ele é conhecido também como TMA, que é taxa mínima de atratividade. Isso quando a gente está falando de investimentos que a empresa vai fazer, tá? Então, lá quando vocês forem ver análise de investimentos, eu vou falar sobre essa TMA, tá bom? Inclusive, a aula de análise de investimentos já está gravada antes dessa aula aqui. Então, lá eu não vou ter explicado isso aqui. Então, quem já viu essa aula aqui, quando chegar lá na TMA, vai entender direitinho o que é a TMA. Então, a TMA representa o custo de capital da empresa. Qualquer novo investimento, vou abrir uma nova filial, essa filial tem que ter uma estimativa de me dar um retorno superior a esse custo aqui do meu capital, para que eu consiga pagar aqui os meus financiadores aqui, o capital de terceiros, os meus empréstimos, os meus fornecedores, e também remunerar os meus sócios. Tá, e aí? O que vai ser melhor para a empresa? Como que eu vou saber quanto, gente, que eu tenho que pegar de empréstimo? Quanto que eu tenho que deixar ali do meu capital social? Isso é o estudo da estrutura de capital. Eu saber quais fontes de financiamento eu tenho que buscar, qual que vai ser a composição das fontes de financiamento, mais capital de terceiros, que é mais empréstimos, ou mais capital próprio. Eu vou fazer isso com qual objetivo? Sempre esse aqui, ó, tentar maximizar a riqueza da empresa. Sempre vou tentar maximizar a riqueza da empresa. De qual maneira? Sempre tentando o quê, gente? Reduzir o tal do WCC, do custo médio da empresa. Porque eu tenho que tentar reduzir esse custo ao máximo para que eu consiga ter sempre uma melhor remuneração, tanto para os meus acionistas, quanto tenha dinheiro lá para pagar o empréstimo. É claro, por exemplo, o empréstimo. Quanto menor a taxa, melhor, certo? Eu vou querer fazer um empréstimo com uma taxa altíssima? Não, eu vou querer sempre diminuir essa taxa. Então, eu preciso tentar achar um equilíbrio, gente, de o que é melhor? Eu pegar dinheiro emprestado para financiar minha empresa ou eu ter meu capital próprio? Como que eu tenho capital próprio, gente? Eu consigo captar recursos, como que eu falo? Ali, que vão compor ali meu patrimônio líquido, meu capital próprio, de duas maneiras, gente. Depois que a empresa já existe, né? A empresa existiu, tá? Já tem lá o capital social, que é o valor que eu investi na empresa. Mas a empresa está funcionando. Eu vou ficar colocando mais dinheiro na empresa toda vez? Como é que faz? Né? De onde que eu vou ficar tirando dinheiro para colocar na empresa? Geralmente, o proprietário ele não faz isso. Tem duas maneiras da gente captar recursos próprios, que são essas aqui. As ações. Então, a empresa lança ações no mercado, ou a retenção de lucros. Então, eu tive lucro, eu pego uma parte desse lucro e boto na empresa novamente. Ao invés de pegar só esse lucro e dividir ali para os acionistas, eu pego esse lucro e invisto novamente na empresa, tá? Então, são essas duas maneiras que a gente aumenta o patrimônio líquido da empresa, sem considerar o capital inicial lá de quando a empresa foi aberta. Aí, gente, a gente tem o que a gente chama de estrutura de capital e a teoria da pizza. O que acontece?
Quando a gente vai ver a composição das fontes de capital da empresa, a gente pode ter vários tipos de estrutura. Então, suponhamos que eu tenha uma empresa onde eu tenha 40% de capital próprio e 60% de capital de terceiros. Isso daqui, gente, essa estrutura vai estar me mostrando um determinado valor da empresa. Suponhamos que eu inverta, eu tenho aqui ações, 60% da composição do capital da empresa e 40% da composição do capital da empresa é dívida. Isso vai me dar um outro valor de empresa. Valor, gente, que eu digo valor de mercado, como que a empresa é vista, como que a empresa vale ali, não só o valor dela ali, quanto que ela tem de dinheiro investido. Então, o objetivo da empresa o objetivo, né, de analisar essa estrutura de capital é fazer com que a empresa opte por ter uma relação capital próprio, capital de terceiros, que vai maximizar a sua empresa, ou seja, que vai fazer o tamanho dessa disco de pizza aqui, ó, ficar cada vez maior. Então, dependendo da estrutura que ela usa, esse raio dessa pizza aqui vai aumentando, ou seja, o valor da empresa vai sendo aumentado por causa dessa estrutura de capital. É meio estranho a gente entender isso, né? Parece que é meio estranho, mas a gente vai entender já já. Por quê? O que acontece? Sabe como que eu faço esse disco aqui da minha pizza aumentar? Ou seja, como que eu faço a minha empresa ser mais valorizada e, teoricamente, aumentar o valor da minha empresa? Utilizando o que a gente chama de alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É justamente quando eu uso o capital de terceiros, ou seja, as minhas dívidas, né, para fazer algum tipo de efeito no patrimônio líquido, ou seja, para fazer com que meu patrimônio líquido, claro, aumente. É claro que pode ser que às vezes ele vai diminuir, né, dependendo do jeito que eu faça, mas assim, eu tenho que saber equilibrar a minha estrutura de capital de maneira com que as minhas dívidas me façam ter mais rendimento sobre o meu capital, sobre o meu patrimônio líquido, certo? Então, quando a gente fala de alavancagem financeira, uma empresa que é alavancada significa que ela possui financiamentos, certo? E esse processo funciona como se fosse uma alavanca, porque aí o empréstimo que eu fiz, ele faz como se fosse uma alavanca sobre o patrimônio líquido, fazendo que aquele patrimônio líquido, que aquele capital que eu investi na empresa, produza um rendimento maior, certo? Então, o que eu faço? Eu tomo um recurso de terceiros, ou seja, eu vou lá pegar dinheiro emprestado a um determinado custo, né? Vou pagar lá uma taxa de juros, vou pegar esse dinheiro, aplicar em ativos, vou comprar bens, vou investir em máquinas, vou fazer várias coisas na minha empresa, vou investir em estoque. E esses ativos vão me proporcionar uma taxa de retorno, né, uma remuneração aí maior do que o custo que eu tive de aplicar. Esse é o pulo do gato, esse é o segredo, né? Que é o que eu acabei de falar, ó. Então, o que eu vou aplicar no meu ativo, nos bens que eu vou estar comprando, eles têm que me dar uma remuneração maior do que os juros que eu vou pagar no banco. Vamos fazer um exemplo prático aí para a gente entender um pouquinho melhor? Vamos imaginar uma empresa que acabou de ser fundada. Os sócios fizeram um investimento de 50 mil reais. Desses, 20 mil foram aplicados em ativo imobilizado. Então, eu peguei 20 mil, comprei lá imóveis, comprei carros e máquinas. E o restante, que foi 30 mil, ficou para o capital de giro. Então, ficou lá no meu caixa, ou lá na minha conta corrente, no ativo circulante. Certo? Gente, isso aqui são itens que a gente coloca onde? Lá no balanço patrimonial, que a gente já vai ver no próximo slide aí. Suponha-se que as taxas de juros para os empréstimos, financiamentos, sejam de 12% ao ano. Então, se eu quiser fazer um financiamento, vou pagar 12% ao ano. E que a gente espera que essa empresa tenha um lucro, né, um retorno de 8 mil reais no ano. Isso antes dos encargos financeiros, porque lá no DRE, gente, a gente tem o lucro, que esse aqui a gente chama de lucro operacional, aí depois a gente tem as despesas financeiras. As despesas financeiras são justamente isso aqui, os juros que a gente paga para o banco, tá? E vamos considerar que nesse exemplo não tem imposto de renda, tá?
tá? Porque se tiver imposto de renda, aí são outras contas que a gente tem que fazer, a gente tem que levar em consideração vários itens. Então, assim, aqui a gente está só mostrando a diferença, como que funciona a tal da alavanca do empréstimo no patrimônio líquido da empresa. Além do mais, gente, a gente tem essas informações aqui também, ó. A empresa, ela vendeu aí, teve uma receita de vendas, R$100.000, o CMV, né, que é o custo do produto vendido, o custo da mercadoria, CMV, o custo da mercadoria vendida foi de R$60.000, aí ela teve um lucro bruto de 40 mil, ela teve, né, que aqui é 100 mil menos 60, aí ela teve despesas com vendas, despesas administrativas, então esse lucro aqui foi de R$8.000. Esse aqui, gente, é o que a gente chama de lucro operacional, tá? Como eu não tenho empréstimo, não tenho despesa financeira e eu também não tenho imposto de renda, teoricamente, gente, esse lucro operacional eu já posso até falar que ele é o próprio lucro líquido. Porque eu não vou descontar mais nada aqui, se eu for pensar assim, tá? Nessa situação hipotética simples aqui que a gente tá vendo. Vamos supor duas situações de financiamento. Vamos supor a situação 1, onde a empresa não fez nenhum empréstimo. Todo o ativo dela é composto por dinheiro da própria empresa, certo? Então, os sócios foram lá, abriram empresas, investiram 50 mil, 20 mil ficou no ativo circulante para capital de giro e 30 mil foi para o ativo permanente, conforme falou lá no enunciado. Então, tá aqui o total do meu ativo 50 mil, o total do meu passivo 50 mil. É o valor que eu investi, certo? Nessa situação, gente, os acionistas, eles teriam um retorno sobre o investimento de 16%. Nossa, como é que você calculou isso, professora? Isso aí, gente, a gente calcula por meio dessa expressão. Esses nominhos aqui, gente, são muito importantes dentro das finanças. O ROA é o retorno sobre o ativo, ou seja, o retorno sobre o que eu tenho aqui no ativo. E o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, eu investi 50 mil aqui, né? Quanto que eu tive de retorno sobre esses 50 mil? Aí a gente calcula dessa maneira aqui, ó. Nesse caso da situação onde a empresa não faz uso de financiamento, o ROA, que é o retorno sobre ativo, é igual ao ROI. Por quê? Se eu não tenho dívida, o meu ativo vai ser igual aqui ao meu próprio patrimônio líquido, tá? Então, nesse caso aqui, o retorno sobre ativo é igual ao retorno sobre o patrimônio líquido. Como que eu faço esse cálculo, gente? Eu pego o lucro líquido, divido pelo patrimônio líquido. Ou seja, eu pego o lucro que eu tive, o lucro que a gente teve, voltando no slide aqui, ó, foi de R$8.000, certo? Então, eu pego esse lucro que eu tive de R$8.000, divido pelo patrimônio líquido, aí eu vou encontrar um valor percentual que indica quanto, gente, o meu patrimônio líquido me retornou. Ou seja, qual que está sendo a remuneração aqui do meu patrimônio líquido? Eu investi 50 mil e eu estou, teoricamente, fazendo com que a empresa gere 16% desse valor que eu investi, certo? Então, isso é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto que a empresa está gerando sobre aquilo que eu investi. Nesse caso aqui, deu 16% ao ano, tá? Então, nesse exemplo, conforme eu falei, o ROA é igual ao ROI, porque justamente a gente não tem dívidas e também não tem despesas financeiras. E, além do mais, o investimento total, ou seja, os meus bens e direitos aqui, vai ser igual ao próprio patrimônio líquido. Certo. Mas e numa situação 2? Suponhamos que a empresa tem um financiamento. Então, nesse caso, faz de conta que os acionistas resolveram comprar, né? Aliás, resolveram financiar aí 25 mil num banco, certo? Então, ficou assim, ó, 25 mil vai ser recursos próprios e os outros 25 mil eles financiaram num banco pagando 12% ao ano, certo? O que acontece? Nesse caso, gente,
O lucro de 8 mil, o lucro que deu de 8 mil lá atrás, ele vai ser diminuído, porque se eu tomei 25 mil reais emprestado, eu vou ter despesa financeira de pagar esses juros aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Primeiro aqui, ó, no nosso balanço patrimonial, como que fica a nossa estrutura? Aqui do ativo não muda, continua o ativo. Agora aqui, do lado aqui do passivo, eu vou ter lá um patrimônio líquido de 25 mil, diminuiu, né? Como eu optei por financiar minha empresa em 25 mil, eu investi só 25 mil do meu bolso. Então, mudou aqui a composição do meu capital, certo? Lá na minha DRE, o que vai mudar? Essa aqui é a DRE que a gente já recebeu aqui no problema. Ó. Então, aqui na minha DRE, até então eu tinha um lucro operacional, que era a mesma coisa que lucro líquido de 8 mil reais. Só que agora eu tenho essa despesa para pagar. Essa despesa financeira vai entrar aqui, ó. Despesa financeira, 12% sobre os 25 mil que eu peguei emprestado. São os juros que eu tô pagando. Então, a minha despesa financeira foi de 3 mil. Isso significa, gente, que o meu lucro líquido aqui, ó, diminuiu para quanto? Para 5 mil. Nossa, professora, mas eu peguei empréstimo, meu lucro tá diminuindo. Tá diminuindo, mas vamos ver o que acontece com os nossos indicadores de rentabilidade. Vamos ver o que acontece com eles? Olha só, aqui agora eu calculo o ROA diferente do ROI. Lembrando, ROA, retorno sobre ativo. ROI, retorno sobre o capital próprio, sobre o patrimônio líquido, tá? Então, gente, esses dois são um dos indicadores mais utilizados para se medir a rentabilidade de um negócio, tá? Por isso que a gente está usando eles aqui. Então, para eu calcular o ROA, eu vou pegar o lucro operacional, dividir pelo ativo total. Então, vai ser, gente, a conta que a gente tinha feito lá anteriormente. O lucro operacional continua sendo de 8 mil, dividido pelo ativo, que continua sendo 50 mil. Achei o mesmo valor que eu achei lá atrás. Agora, vamos fazer o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Como que a gente faz essa conta? Eu vou pegar o lucro líquido, ó. Aqui eu tô pegando o lucro líquido, aqui eu peguei o lucro operacional. O que aconteceu com o lucro líquido? Vou voltar aqui pra gente ver. O lucro líquido, a gente não diminuiu? Ó, o lucro operacional continua igual, mas o lucro líquido diminuiu para 5 mil. Então, eu vou pegar o lucro líquido, que foi 5 mil, e vou dividir pelo meu patrimônio líquido. Porém, o patrimônio líquido não é mais 50, porque nessa situação eu investi na empresa só 25 mil e peguei 25 emprestado. Então, meu patrimônio líquido reduziu. E quanto que deu aqui o meu retorno, então? Deu 20%. Aumentou. Antes não tinha dado igual aqui o ROA, não tinha dado 16%. Então, o que está acontecendo? Eu tive um lucro menor? Tive, mas também eu investi menos. Eu investi a metade do que eu investi na situação 1. Então, considerando esse lucro menor, mas sobre o que eu investi, o meu retorno foi maior. Isso, gente, é a tal da alavanca que a gente fala, tá? Ó, exatamente isso é a alavancagem financeira. O efeito de você tomar dinheiro emprestado junto a um capital de terceiro, junto a um banco, a algum lugar, aplicar nos seus ativos, nos seus bens, nas suas máquinas, na sua indústria, para fazer aquela empresa, né, gerar o seu retorno e isso fazer com que o seu patrimônio, o seu capital próprio tenha um retorno maior, certo? Isso faz com que, gente, essa diferença desse retorno vá para o patrimônio líquido e aumente o valor da empresa. Isso é diferente se eu tivesse pegado o meu investimento só com os recursos próprios que eu fiz lá atrás, certo? Então, esse é o efeito da alavancagem financeira. A empresa ela tem que tentar saber equilibrar quanto que ela vai pegar de financiamento para realmente conseguir esse efeito da alavancagem financeira. Não é uma coisa tão simples, gente, mas tem como a empresa fazer as simulações e descobrir qual que é a estrutura de capital dela correta, né? Por quê? Porque justamente não é assim as mil maravilhas. Eu vou sair pegando dinheiro emprestado aí para alavancar a minha empresa. Não, por quê?
Quanto mais eu utilizo recursos de terceiros, ou seja, quanto mais financiamentos eu faço, mais alavancada vai ficar a minha empresa e mais retorno sobre o patrimônio líquido eu posso gerar. Por quê? Porque eu estou diminuindo meu patrimônio líquido perto dos meus financiamentos. Porém, gente, eu vou ter um risco financeiro muito grande. Porque se eu tiver qualquer problema com a empresa, como é que eu vou pagar essas dívidas? Certo? Então, a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. A gente mede esse equilíbrio pelo que a gente chama de GAF, que é grau de alavancagem financeira, que é justamente medir quanto do capital de terceiros eu tenho ali na minha empresa que vai ser favorável para mim, certo? Como que eu faço essa conta? A conta para eu achar o grau de alavancagem financeira, eu vou pegar justamente o que a gente acabou de achar ali, ó, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, dividido pelo ROA, que é o retorno sobre os ativos. No nosso caso, gente, considerando lá a situação 2, né, onde a gente tem o financiamento, a gente teria o ROI, que foi 20%, dividido por 16%, que foi o ROA. Quanto que vai dar? 1,25. A gente diz que isso nos dá um grau de alavancagem financeira favorável. Isso significa que o meu patrimônio líquido está sendo alavancado, ou seja, está gerando uma remuneração maior aqui considerando os meus ativos, ou seja, os meus ativos estão gerando uma remuneração maior aqui no meu patrimônio líquido. Por quê? Porque eu estou financiando os meus ativos com recursos de terceiros e, consequentemente, o meu patrimônio líquido está menor, gerando uma remuneração maior. Então, como que a gente sabe qual GAF, né, qual o grau de alavancagem financeira que é mais interessante? Quando o GAF é maior que 1, a alavancagem financeira é favorável. Nessa situação, gente, geralmente o que acontece? O patrimônio líquido continua sendo a maior parte, vamos dizer assim, predominante, né? E o capital de terceiros, os empréstimos, é uma parte menor, só para dar esse efeito de alavanca aqui no patrimônio líquido. Gente, é como se fosse uma gangorra mesmo. Eu ponho um pouquinho de capital de terceiros aqui para alavancar o meu retorno. A gente pode ter também a alavancagem financeira neutra, quando o capital de terceiros é igual ao patrimônio líquido, tá? E a gente vai ter o que a gente chama de alavancagem financeira desfavorável, que é quando o GAF, né, o grau de alavancagem financeira, é menor que 1. Isso significa o quê? Que o patrimônio líquido, gente, o capital do sócio está pequenininho e as dívidas estão enormes. Isso aí acontece em muitas empresas famosas aí, grandes, que às vezes são empresas enormes, têm um tanto de bens e tudo. E a empresa tem um lucro extraordinário, mas quando vai ver, a empresa é totalmente alavancada, a empresa tem uma dívida enorme, e aí quando vê ela não consegue pagar a própria dívida, os próprios juros da dívida, e a empresa vem à falência. Aquelas empresas grandes que a gente até assusta, falei, nossa, mas essa empresa faliu, por quê? Mas ela parece que vende tanto, tem um lucro tanto, mas por quê? Porque tem coisas por trás aí simplesmente do lucro e das vendas de uma empresa, né? Como, por exemplo, a gente está estudando aqui agora na disciplina. Então, como eu falei, ó, a probabilidade de falência, quanto mais elevada a alavancagem financeira de uma empresa, maior vai ser o risco financeiro. Por quê? Porque mais dificuldade a empresa vai ter para cobrir os seus pagamentos de juros. E também para dar as ações, para remunerar as ações lá dos seus acionistas. Certo? Então, a gente tem que saber que o ideal é essa estrutura aqui, ó. Um patrimônio líquido maior e um capital de terceiros aqui, só para dar esse efeito de alavanca. Então, gente, para finalizar aqui, ó, uma reflexão pra gente. Se quer saber o valor do dinheiro, tenta pedi-lo emprestado. Gente, pedir dinheiro emprestado é muito bom, mas você tem que saber como fazer isso. Então, a empresa, gente, ela tem que saber como montar essa estrutura ótima de capital. No caso aqui que a gente está vendo, como que a empresa faz isso? De maneira a minimizar o seu custo de capital, que a gente falou lá atrás, o WCC, sempre levando em consideração a maximização do valor da empresa. Gente, essa maximização do valor da empresa é a maximização do valor para os acionistas, ou seja,
remunerar de uma maneira melhor e maior os donos da empresa, certo? Ufa! Nossa aula termina por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e até a próxima!